Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso sexto Café com PLE. O tema de hoje é Ensino de Português, Língua Estrangeira e Mundo Corporativo. Hoje é um bate-papo, tá, gente? É assim, para vocês compartilharem experiências de vocês, a gente vai colocar uns slides aqui para poder, na verdade, dar um encaminhamento à nossa conversa, mas fiquem à vontade para compartilharem suas ideias, suas opiniões, suas dúvidas aqui nos chats, principalmente, tá bom? Que a gente está tendo um número grande de pessoas, a gente vai estar acompanhando aqui. Certo? Esse tema, na verdade, é um tema que a gente já estava explorando há muito tempo, né, meninas? Assim, porque tem muitas dúvidas que surgem, principalmente pela experiência que a gente teve no mundo corporativo. A gente é professora, às vezes a gente muitas vezes não conhece essa cultura corporativa e se existe um português específico para esse meio também. Então, a gente achou que seria bastante pertinente conversar sobre isso no nosso café. Tudo bem? Mais alguma coisa, meninas? Camila, Grazi? Não, acho que é isso também, né? Só reforçando que era um tema que a gente queria explorar e queria aprofundar um pouco mais, né? Que ainda não foi muito debatido. E acho que os temas que ainda não foram muito debatidos são importantes, né? Marcelo! Marcelo está aí também sempre com a gente. A Lorena, ixi, eu queria falar oi para todo mundo, a Elza, tantas pessoas queridas aqui, conhecidas, né? E Maria de Simon, que participaram com a gente do curso anterior, né? Então, que a gente explorou bastante as questões gramaticais, e agora a gente queria explorar um pouco esse mundo corporativo. E a Denise está aqui, nossa convidada super, hiper especial, que vai nos ajudar também a entrar mais nesse universo. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, sejam bem-vindos. Isso, a Denise está aqui, inclusive, porque no final a gente vai ter uma surpresinha, né? Então, fiquem até o final aí, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, mas vocês já podem aí interagir pelo chat, tá? Quem quiser falar, levanta a mãozinha também. Ok? Só um minutinho. Vocês conseguem ver aqui? A tela compartilhada. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento de hoje. Espero que já tenham pegado café também. O chá, o café, o suco, enfim. Para a gente passar um dia bem gostoso aqui. Então, nós queremos saber de vocês, né? São perguntas e a gente vai respondendo aqui também. Meninas, se vocês puderem ficar aí também de olho no chat, tá bom? Quais são as maiores dificuldades ao dar aula para executivos, na opinião de vocês? Quais são as maiores dificuldades? O que vocês acham? Por que vocês estão aqui hoje, na verdade? Essa é a pergunta, né? O que traz vocês aqui hoje? Quem quiser falar no microfone pode levantar a mãozinha aqui, que tem no Zoom também. Sim, sou de Timor-Leste. Muito bom dia e boa noite de Timor-Leste. Sou Abel Sarmento. Em princípio, pela primeira vez, eu assisto o grupo Sou Brasil. Já assisti o café português da Espanha, da Galícia, algumas vezes. Em princípio, essa é uma nova participação minha. Quais são as maiores dificuldades, língua portuguesa como língua estrangeira? Aqui em Timor-Leste, um país novo, foi restaurado a sua independência em 2002.
E daí o nosso políticos estabeleceu a língua portuguesa como a língua oficial. Mesmo assim, a língua portuguesa, maior parte, ou considerada, a sociedade timorense praticamente considera a língua portuguesa como língua estrangeira. A razão é a seguinte: primeiro, a língua portuguesa foi proibida pela, como todos nós sabemos, que o país como Timor-Leste conquistou a sua independência por meio da resistência ao longo dos tempos. E, entretanto, a língua portuguesa foi perdida, foi proibida, e começou a sociedade timorense começou a utilizar essa língua a partir de 2002. E então, a língua portuguesa não incorpora a sociedade e as pessoas de Timorense, porque a língua portuguesa, mesmo assim, a língua portuguesa ainda é considerada como a língua estrangeira. Por isso, da minha parte, mesmo que eu falo português, mas tenho dificuldade em compreensão cada vez mais, a interpretação ainda muita dificuldade. Entretanto, quais são as maiores dificuldades? A dificuldade é a nossa utilização desta língua, o ambiente não ajuda, a maioria da sociedade, a maioria da população não falam essa língua da vida cotidiana. Isso é a maior dificuldade que eu enfrento aqui em Timor-Leste. Não sei se é outros países, mas principalmente Timor, um país da Sudeste Asiático, único país que fala um português, que adapta a língua portuguesa como língua oficial, e também a língua da instrução do processo de aprendizagem, mesmo que ainda outra língua que ajuda desta língua. Por exemplo, aqui temos uma língua nacional, a língua Tetu, desenvolve essa língua através dessa língua portuguesa. Portanto, a maior dificuldade é nós não conseguimos utilizar da vida cotidiana. Isso é que é a maior dificuldade daqui em Timor-Leste. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, Abel. Legal, que bom ter a sua participação aqui. Eu acho que a sua dificuldade é um pouco maior, né, em função do país, nem todo mundo fala português. E aqui pelo chat o pessoal está colocando essa dificuldade de não, talvez, conhecer muito profundamente o mundo corporativo, né? Então, acho que quando a gente conhece, talvez fique mais fácil da gente perceber quais são as necessidades desse nosso aluno. A Camila já disse que odeia, já foi direto ao ponto, né? Desculpe a sinceridade. Mas é isso aí, é café, é descontraído, é para ser sincero mesmo. E a grande dificuldade é essa, entender os objetivos. Eu acho que tem muito a ver com essa ideia inicial de talvez não ter feito parte, não ter estado tão próximo do mundo corporativo e, portanto, é difícil avaliar quais seriam os objetivos de aprendizagem, os termos, como passar as informações, quais são essas necessidades do aluno. Lucila. Oi, estava dando uma olhada aqui também, essa questão do vocabulário, que é muito específico também, né? Existe uma questão cultural, que eu acho que é realmente essa que a Grazi falou, que a gente não conhece como é que funciona. Tem gente que falou de multinacional também, mas multinacional é muito diferente de outros tipos de empresas que a gente tem visto hoje em dia. Muitas vezes tem gente que colocou também o aluno não faz tarefas, e tem essas questões também, né, que ele não pratica fora da aula. Eu acho que muitas multinacionais, inclusive, elas têm uma cultura do país, né, de origem dessa empresa.
Então, quando você fala de uma multinacional que é mais oriental, que é japonesa, dentro dessa multinacional existe uma cultura diferente também, que está muito relacionada a essa origem também, né? Se você faz uma multinacional alemã, de uma multinacional americana, tem muitas questões que estão envolvidas com esses países mesmo, né? Também, eu A acho, né? Lorena quer falar depois, Lucila, só porque eu acho que Por você não viu. favor, Lorena, pode falar. Obrigada, Lucila. Assim, as principais dificuldades que eu encontro agora que estou trabalhando com executivos do setor automotivo de uma multinacional é que eles são chefes, né? Eles têm muitas equipes que eles dirigem, e uma coisa é lidar com o vocabulário e os termos específicos que eles utilizam, por exemplo, nas reuniões, nas conversas do dia a dia. Uma coisa que eu percebi é que eles, no dia a dia, eles não utilizam uma linguagem muito formal, é uma linguagem bastante coloquial, então, e bastante, assim, amigável, né? Então, mesmo com os chefes deles. E outro grande desafio para mim é que eles têm uma vida bem corrida, né? Então, eles viajam muito. Então, as aulas não têm, assim, uma continuidade. Por exemplo, eles têm aula regular uma semana, aí depois eles são enviados para os Estados Unidos, eles falam o tempo todo em inglês, mesmo com os brasileiros. Então, para eles também, eles chegam falando em inglês, com o inglês na cabeça, né? Para a próxima aula, depois de 3 semanas. Então, eu estou trabalhando materiais que eu acho que tem ajudado eles de não pegar temas muito longos, né? Porque eles desligam, né? De uma semana para outra, ou eles não têm tempo de assistir vídeos, de fazer jogos. Então, eles querem aulas, eles têm pressa para aprender. Então, eles querem aulas que sejam reto e direto, né? Ao ponto. O que é essa palavra? Por que é assim, né? Tirando o jogo, tirando pouca coisa lúdica. Então, eles têm uma mentalidade muito matemática. Então, eu acho que esse é o meu desafio maior, né? Que não tem uma continuidade, assim, que tem espaços muito grandes. Uma coisa boa é que eles são enviados para o Brasil, eles têm relacionamento com brasileiros da mesma empresa, então aí é uma oportunidade, mas mesmo assim eles acabam falando em inglês o tempo todo, né? Então, é isso aí. Só queria... Obrigada, Lorena. Só queria destacar o comentário da Lu, que bom que você está aqui. Ela tocou numa questão bem interessante, que é o mundo corporativo é muito amplo, né? Uma questão que a gente até estava discutindo aqui entre nós. E a primeira coisa é definir qual é esse mundo corporativo, né? Nem toda empresa é igual. A gente pode até dar algumas características dependendo do tipo da empresa, né? Então, realmente, eu acho que esse comentário é bem pertinente. Carla levantou a mão para falar. Olá, bom dia. Sim, esse aluno executivo adolescente, entre aspas, né, que a gente estava falando no chat, o cara que vai meio obrigado e tal, eu já tive alguns alunos assim, e ao contrário da experiência da colega anterior, ai meu Deus, eu não sei o nome dela, Lorena, e eu usava bastante jogos, e era um momento em que eles se descontraíam, tinha um efeito pedagógico e meio terapêutico, que era o momento, a aula era um momento em que eles podiam relaxar um pouco dessa rotina tão tensa que é a rotina de um executivo, né? E eu deixava sempre muito claro, não no início, mas no final do jogo, o que ele tinha aprendido com aquilo. Excelente. Né?
Porque aí ele vai entender que eu não estou ali enrolando ou alguma coisa assim. Eu lembro que eu estava dando aula para um... Não sei se ele era dido, cultural, eu sei que era na embaixada, e que não é exatamente o mundo corporativo, mas me marcou muito. Olha só, né? Na época dos nossos ancestrais, eu recortei revistas, figuras de revistas, e levei várias figuras e pedi para ele contar uma história, porque eu queria saber duas coisas: se ele estava usando os tempos verbais direito e os conectivos. Né? Era um aluno que estava indo para o avançado. E aí ele fez né, o que eu pedi, a atividade. Aí ele virou para mim e falou assim: para que isso? Aí, nesse momento, eu me toquei. Eu preciso explicar toda vez, porque senão eles vão achar que eu estou aqui matando aula. Né? Então, eu acho que funciona assim com executivos. Como a Lorena disse, eles são muito práticos, muito cirúrgicos. Então, você tem que dizer para que é aquilo. Olha, você está fazendo esse jogo para adquirir mais vocabulário, sei lá. E aí eles entendem e passam a gostar desse tipo. No começo eles ficam um pouco tímidos, né? Porque eles acham que é coisa de criança, que é bobagem. Mas depois eles percebem que é um pouco mais divertido e relaxante. E aí, na minha experiência, eles embarcam. Obrigada, Carla. Realmente, assim, esse explicar, né, tudo em detalhes, o que é os objetivos, né, dependendo da nacionalidade, inclusive, isso é muito importante. Eu vou chamar agora a Denise, que levantou a mão também. Ok? Ah, Essa convidada. eu estou adorando os comentários de vocês, estou achando incrível. E eu queria só acrescentar algumas coisas. Qual é a diferença de dar aula do mundo corporativo? Vocês comentaram quais são as diferenças entre as empresas. Então, claro que existem muitas diferenças, mas, na verdade, se a gente pudesse encontrar um denominador comum que orientasse a gente com uma direção e com algo que desse confiança do trabalho que a gente vai fazer, porque mesmo dentro do mundo corporativo, a gente vai falar de culturas diferentes, né? Mas se você vai dar aula para uma pessoa do RH, uma pessoa do financeiro, vai dar aula para uma pessoa do operacional, que pode ser um geólogo, um engenheiro, um médico, né? Então, também tem as suas diferenças dentro do próprio mundo corporativo. Tá? Então, qual seria esse denominador comum? Na minha experiência, o que eu vi, o que eles... Vou dar um exemplo diferente. Um aluno americano, de muito tempo atrás, falou assim: Denise, quando eu vejo alguém no trabalho que não está vestido formalmente, eu não sei se ele está no trabalho ou se ele está no lazer. Então, para ele, naquele tempo pré-pandemia, a roupa indicava se ali era um contato profissional ou não. Tá? Então, vamos trazer esse exemplo sem ser de roupa. Como é que eles reconhecem que você está ali com uma proposta séria? Bacana. Então, eu vejo que no mundo corporativo o foco é no investimento que eles fazem na aula. E como se traduz esse investimento? O tempo deles, porque como acho que foi a Carla acabou de dizer, né? As agendas são muito apertadas e são muitas demandas. Então, o tempo, se o investimento de tempo com você é válido, e resultado. Tá? O resultado vai variar, porque a gente vai personalizar as aulas. E então, essa é a primeira... E se você não mostrar que as aulas são relevantes, se o investimento do tempo dele é bacana, está sendo bem empregado, e ele está tendo resultado, porque ele quer resultado, e a empresa quer ver resultado, e a equipe quer ver o resultado. Se esse homem ou mulher está interagindo melhor. Se você não mostra resultado, desliga, como alguém falou. Isso é neurolinguística, neurociência. Quando você não cria um espaço atencional, a gente desliga os cérebros. Tá? Bom, segundo ponto, vocês perguntaram, e qual é a linguagem que eu uso nesse mundo? Eu não conheço o mundo deles. A gente não vai conhecer o mundo de todos os clientes. E a gente vai aprender junto. A aula é uma cocriação também. Então, qual é a direção, qual é o ponto em comum que a gente pode confiar que está fazendo um bom trabalho e na postura do professor que você está dominando o seu campo?
entender, por exemplo, que sempre que ele falar de trabalho numa reunião, em geral, que é um hard skills, né? Eles vão optar pelo inglês, que é a língua que, em geral, é a língua de comunicação. Depende, se é uma empresa espanhola, vai ser o espanhol, tá? E por aí vai. Mas se preocupe com a conexão humana. É isso que eles precisam fazer, eles precisam engajar, e a conexão humana. Tá? Então, é isso. E essa linguagem nós já temos. Camila, não se preocupe de ler para artigos de negócio. Ajuda muito, ajuda muito. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas é a conexão humana que falta. É se a vontade de estar num novo país, ou até online, com uma nova cultura, e uma vontade de dizer, puxa, é mesmo? Então, o aluno, olha, não precisa de verbo, não precisa de preposição, ensine expressões que ele reconheça uma situação, ele fala, é mesmo? Um estrangeiro que fala é mesmo, na primeira semana, no primeiro mês de trabalho, os brasileiros falam, ué? Então, eu diria isso por enquanto, tá? E aí pergunta que matérias você sugere, alguém perguntou a Marta, foi a Lorena que... Não foi a Lorena, não foi a Carla, né? Foi a Lorena que falou que desenvolve materiais. Eu acabei desenvolvendo meus próprios materiais para dar aula, porque com a experiência de décadas eu vi que funcionava. E esse material nunca publiquei, mas eu depois... Tem 2 livros que eu publiquei, tá? É a minha sugestão. Obrigada, Denise. Vou me sentir com menos medo, prometo. Mas Sabe enquanto por quê, você... Camila? Porque você já é falante nativa e você já é professora. E aí tem que... Cada um vem na cocriação, cada um traz o que tem, sabe? E essa confiança. Né? Sim, enquanto você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive antes de pandemia também, de 2 alunos aí a galera da startup, né? Que aí já é outro universo, o pessoal mais jovem, o pessoal do coworking, o pessoal, né? São Paulo tem muitas, e eu dava aula para uma assistente junto com um estagiário. Eles faziam aula juntos, né? Era bem bonitinho. E aí, no começo, eles já tinham um nível bem bom de português, mas eles não sabiam falar sobre business como eles gostariam. E eu me vi nesse desafio, porque eu falei, tá, eu não sei nada sobre o que vocês fazem, investimento, Bitcoin, lá. Então, a estratégia inicial, como eles já tinham um nível bacana, eles me explicavam os termos e o que era cada coisa, o que era cada investimento, uma empresa unicórnio, uma empresa não sei o quê. Então, foi muito legal. Na época, eu estava sabendo tudo, mas entrou por aqui, saiu por aqui. Mas foi bem legal. E a Gladys quer falar. Pode falar, Gladys, e daí depois eu chamo a Elza, então, tá bom? Ok, bom dia, gente, tudo bom? Olha, eu achei, precisamente por essa variedade tão rica de experiências, foi que eu queria participar da sessão. Aqui na Costa Rica houve e está havendo uma grande implosão de pessoal que trabalha da Costa Rica com pessoal de outros países. O Brasil, principalmente, e o idioma universal, como todo mundo diz, inglês. Eu já trabalhei com vários grupos que foram contratados, certo? Aliás, a empresa contratou nossos serviços, eu trabalhava com uma empresa. Eu acho que um ponto muito importante desde o começo é que quando se faz esse contrato, quando se faz essa contratação, devem definir qual é o objetivo que eles querem obter, porque até mesmo os estudantes, os funcionários, os executivos, chegam sem saber porque eles foram chamados a um curso. E eles não têm um norte, não têm uma definição de que é o que vão conseguir. E aqui, uma das coisas que eu gostei é isso, sim, é o horário. Eles estão carregados de muito trabalho, de muito estresse, de muita tensão. E eu via, quando nós chegávamos na sala de aula, as aulas deles eram depois do horário. E havia uma mistura de níveis hierárquicos. Eu nem me dei conta, para a gente não avisaram quem era quem dentro dessa sala de aula, dentro desse grupo.
E eu me vim dar conta que, como na sexta ou oitava aula, que eu tinha o gerente geral, o CEO da empresa como aluno. E era o que mais bagunça fazia nas aulas. Ele fazia piadas, ele falava, e a descontração dele era falar de futebol, certo? Era falar de futebol. Então, os outros rapazes compartilharam, eu achava muito legal o ambiente, porque todo mundo se falava, todo mundo compartilhava, até que um dia ele fez um comentário e o outro rebateu. E a menina ao lado dele disse, olha, não se sobrepasse. Aí eu olhei assim para eles e eu disse, está vendo algo? Aí a moça depois no recreio me disse, é que o senhor Germán é o CEO, é o gerente geral aqui, ou é o cabeça da firma. Eu disse, por que ninguém? Não, porque ele pediu para ninguém falar, porque ele queria que todo mundo trabalhasse, ou todo mundo partilhasse. Aí, quando eu perguntei quais serão os objetivos, ele disse, não, eu estou aqui para me divertir. Eu tenho que falar com o executivo do Brasil, eu tenho que fazer reuniões todo dia, mas a gente fala em inglês, eu não sei por que estamos fazendo português. Aí eu disse, não, porque eu gostaria agora, eu também preparei as aulas pensando que era o que eles queriam, eu perguntei, eu fiz um sondeio, e ninguém sabia por que é que eles tinham que saber. Então, essas expressões do dia a dia foi o primeiro que eles pediram. Como é que a gente responde se a gente está falando numa reunião, a gente ouve ele dizer, que bacana, que legal, maneiro, que é isso? Que é isso? Aí eu disse, bom, então vamos por aí. Vocês vão me contar que é o que vocês ouvem nas aulas, nas suas reuniões. E eles recebiam muito pessoal do Brasil que vinha conhecer a filial, conhecer a empresa que estava tomando conta de seu serviço ao cliente, de seu suporte. Aí, já depois, eles me disseram, professora, nós podemos trazer os rapazes e as meninas que vêm do Brasil para trabalhar aqui conosco uma semana, um mês, que eles vêm passar aqui um estágio, para que eles conversem com você e você saiba que é o que nós queremos. Nós fizemos essa troca e foi muito bom, foi muito, muito bom. Então, eu acho que sim, como disse a senhora Denise, é muito legal personalizar, chegar ao ponto de que é o dia a dia o que eles querem. Minha primeira preocupação era o material, sim, tem que fazer material autêntico. A segunda era que temas a gente abrange, porque eles estão carregados, não querem ver nada de gramática. Então, a gramática tem que chegar assim, como de forma indireta, escondida, bem divertida, certo? Então, para mim é isso, eu estou achando o máximo, eu acho que vai ser muito rica toda a conversa. Obrigada. Obrigada, Gladys. É muito legal isso, né? Porque tudo se conecta, né? Essas relações humanas, né? Que a Denise falou, e a partir daí o aluno acho que se sente à vontade também para falar das necessidades deles, né? E tirar as dúvidas deles também, né? Muito, muito interessante mesmo. Eu vou chamar a Elza, que ela tinha levantado a mão. Elza? Oi. Tudo bem, Elza? Como é que você está? Bem, obrigada, viu, pela oportunidade, estou gostando muito. Eu quero só confirmar tudo, mas dizer assim, que depende muito do tipo se é um executivo, né? Se ele for um engenheiro, ele é objetivo. Se ele não for, ele realmente vai ceder mais e vai abrir algum espaço. E uma das dificuldades que eu encontrei, assim, que foram muito grandes para mim, foi sentar junto com a pessoa, com o meu aluno, e ele dizer assim, vamos traduzir me ajuda a entender este contrato que está em português. Ele falava espanhol, parece fácil, mas... E o juridiquês que nós temos? Eu me deparei com uma outra dificuldade, que não era só o português, não é? Mas consegui fazer um bom trabalho, ele ficou muito satisfeito, viajou, fez as negociações. E atualmente eu tenho um aluno que é o cônsul italiano, ele está em férias agora. Então, eu fiz o que a Gladys falou. Primeiro perguntei, né, o que é que eu vou te ensinar? Porque
fica complicado alguém que fala inglês, francês, um pouquinho de espanhol e quer aprender português presencialmente, né? Por ser uma pessoa muito ocupada também, reservou aquele horário. E ele me disse, a prioridade minha é falar, posteriormente escrever. Então, ele não fez as tarefas mesmo, preenchendo tudo, não fez. Ele deixou claro que isso é um passo posterior para ele. Mas, à medida que eu incentivei a falar, uma das coisas que nós temos que incentivar é o aluno a perder o medo, não ter vergonha de falar errado, que não é errado, é porque ele não é o idioma dele, não é? E se expressar. E assim, parece assim, que eu sou a professora melhor do mundo, mas na verdade o mundo brasileiro que ele se envolveu, colocou ele da entrevista, na televisão. Então, assim, depende também do perfil. Se a pessoa é muito tímida, ela vai demorar mais. Mas era só para dizer que realmente todo mundo aí que percebe essas dificuldades, eu acredito que elas vão continuar acontecendo. Agora, quando me cobram um livro, como eu coloquei já no chat, de ensino, né, do mundo do trabalho, não sei o quê, aí já o material já é muito difícil encontrar, até porque fica velho rápido devido às mudanças tecnológicas, né? Era isso só, gente. Mandar um beijo a todos e obrigada. Obrigada, Elza. Você falou uma coisa muito interessante mesmo, que alguns livros que principalmente tratam de negócios, eles acabam ficando obsoletos, né, e antigos já, as notícias passam muito rápido, as tecnologias mudam. Muito interessante. Então, por isso que a gente colocou essa pergunta também, né? Tem material didático? O que vocês acham? O que vocês usam? O que vocês já recomendaram? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre questões de materiais, de preparar o seu próprio material, de observar o aluno, o que o aluno traz. Mas tem algum que a gente pode adotar realmente para as aulas, para executivos? Enquanto o pessoal aí se prepara para responder, eu vou pedir para a Denise deixar no link, aqui no chat, o link dos materiais dela, que acho que é bem pertinente, né? Que vai ajudar. E ela quer falar também, pode falar já. Eu vou ser breve. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o meu marido falou que o chefe dele no hospital, que ele é médico, disse que acreditava em livros de medicina clássicos, aqueles livros grossões, e artigos atuais. Nunca esqueci isso. Então, um livro de português para estrangeiros do mundo corporativo, ele não precisa falar de Bitcoin, porque agora está, né, em breve a gente não sabe se a gente vai ter Bitcoin, então a gente não precisa ser específico. Tem que ser um livro que tenha essa coisa no meu ponto de vista, tá? E é assim que eu fiz meu material. Então, você lidar ali, eu adorei quando a Gladys disse que a gramática está escondida. Sabe quando a gente faz com criança, põe o feijão e põe a beterraba no feijão? E depois até bate no liquidificador? Tá? Então, é assim, eu acredito nisso. A gramática, ela vem, como a outra professora falou agora, a última que falou, nessa conversa, tá? De vez em quando você vai lá e olha a gramática com um olhar, mas assim, de acordo com o aluno. Mas então, o livro, o material didático, ele deve focar nessa gramática amiga, na língua, nessa comunicação, na conexão em português, e de acordo com o seu aluno, você traz os artigos que estão saindo. Eu fazia muito isso, de acordo com o tópico que eu li, os artigos, não sei se a Camila vai gostar disso, tá? Mas aí eu trazia, ou como a Camila falou, deixava de me ensinarem que você está dando aula para adulto, é andragogia, né? Adulto adora dizer o que sabe, mostrar o que sabe. Então, eu dizia para ele, olha, eu vou te ensinar português rápido para você contar para mim como é que é a sua área. Então, não precisa focar tanto na área técnica, alguns termos eles vão precisar, mas aí a gente aprende rapidinho, mas é mais na conexão. Porque você vê a tradução do termo técnico, mas ele precisa colocar aquele termo técnico, aquele processo, aquela estrutura que ele quer comunicar, numa frase que faça sentido, ou num comentário que faça sentido. Então, não teria tanta preocupação no material didático. Nessa questão de que o material didático para executivos reflita especificamente a área de cada um, porque eu acho que isso seria, assim, muito difícil de realizar. E eu vou aqui procurar o link.
Não, mas, Denise, o que eu estava dizendo é que, às vezes, os materiais didáticos mais conhecidos de business associa como se o business fosse um aluno avançado, né? Então, os artigos gigantescos, um monte de coisa difícil, tópico não dá. gramatical avançadíssimo, mas a gente esquece que existe avançado básico, que às vezes é até um público maior do que o executivo básico. Falei tudo errado, mas vocês entenderam. Então, eu acho que falta um pouco desse material básico, mas voltado para o mundo corporativo também, como material de apoio mesmo, né? A gente... Sabe o que eu fazia, Camila? Alguém falou de cortar as figuras, né? Eu sou daquela época também, né? Mas você pode adaptar para agora. Você pega um artigo relevante que seja assim, gigantesco. Você pega título e aquele subtítulo que eu chamo de lead, né? Então, só trabalha com aquilo para o aluno. Com certeza. Aluno. Sabe o que eu fazia? Eu cortava os títulos. Na época que a gente lia jornal, eu cortava os títulos. Agora você pode fazer isso. Copia e cola o título da internet e secciona ele, né? E depois eu falava, coloque isso aí em ordem. E quando tinha um ponto... Quando tinha um ponto, eu falei assim, olha, você já sabe que o ponto é o final, né? Onde vai a palavra com ponto é o final. Se tiver letra maiúscula, sabe que esse é o início. A gente já brincava assim. E eles ficavam ali. E estavam trabalhando com o material deles, sabe? Então, você pode adaptar mesmo uma coisa bem relevante de uma forma simples para o aluno e ele vai sentir, como a professora Gladys, se eu não me engano, falou, que o material é autêntico. É mesmo. E atual, né? Sim. Porque tem esse problema, né, do material didático, de envelhecer muito rapidamente, dependendo do assunto, né? Tem coisa que... É só observar, eu adoro fazer isso, os elementos do CELP-Brás, de 5 anos atrás, nem isso. Quando o CELP quer falar sobre inovações tecnológicas, já foi. Não é? Envelhece rápido, então é um pouco da nossa função de estar sempre antenado, né? Mas a gente queria saber se vocês conhecem materiais didáticos voltados para o ensino de PLE para executivos exclusivamente. Tem alguns no mercado, então se vocês conhecerem, seria legal vocês colocarem aqui no chat. A Natália está aqui. Oi, Natália, se quiser falar, não sei se mais alguém queria falar, Lucila. Dominei aqui. Eu acho que é isso. Na verdade, eu estou tentando não me perder, mas eu acho que eu estou me perdida também. Então, quem levantar a mão aí, pode gritar também. É a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Pode não falar. Não estamos te ouvindo. Agora sim? Bom dia. Agora sim. Bem, eu também queria compartilhar com vocês, utilizo o material da própria empresa, ou seja, a página da empresa, e isso é material autêntico, muitas vezes eles não conhecem, e também começam a descobrir erros que tem, e é fantástico, porque trabalham com o vocabulário que eles precisam, né? Eu trabalho com a empresa faz muitos anos, e eles começaram trabalhando com a cana-de-açúcar, depois etanol, agora tem arroz, tem muito leite também, e trabalhamos com isso. E faço isto, né, de trabalhar com vocabulário, colocar o título, e bom, que sabem disto, e vamos juntos armando também informação. Isso eu acho interessante. Muito bom, Natália. Nossa, aconteceu isso com o meu aluno. Na verdade, eu peguei uma página do site, né? Para mim, numa primeira leitura, estava tudo certo, ele corrigiu tudo, na verdade, corrigiu o português do site. Falei, olha, não é que você tem razão, mas, assim, detalhes, assim, né? Então, foi muito interessante. Ele falou, não, mas eu trocaria essa palavra por essa preposição, não é, eu trocaria por essa. Daí ele falou assim, ele começou a corrigir o site. Provavelmente ele deve ter conversado lá com alguém que faz isso. E é muito interessante isso, porque o site, muitas vezes, eles pedem para terceiros fazerem, que não é nem a pessoa da empresa, sabe? Eles passam para uma outra empresa fazer. Então, às vezes, eles nem sabem tanto o assunto. A empresa que faz o site, ou a pessoa que faz o site nem sabe tanto do assunto, né? Como o próprio funcionário.
às vezes, né? Eu percebo que algumas empresas fazem isso, não são todas, mas algumas empresas isso acontece. Com certeza. E eu achei interessante ele ter corrigido, enfim, o site lá, o conteúdo do site. Tem uma próxima pergunta aqui, vocês podem continuar falando sobre material, tá? Eu estou indo e vindo aqui, porque eu estou apertando o botão sem querer. Mas o executivo tende a cancelar aulas do que os demais alunos, né? Como manter a motivação? Acho que a gente falou um pouco sobre isso também, mas essa questão da motivação, também do aluno que cancela, que viaja muito, como é que a gente pode manter uma continuidade dessas aulas, até do conteúdo, né? O aluno, eu passo uma tarefa, o aluno faz até a tarefa, só que ele vai me entregar daqui a 3 semanas, né? Então, como é que fica essa dinâmica das aulas? O que vocês acham? E não saber falar não, né, Lucila, para qualquer outro compromisso. E aí a autoestima do professor vai pro lixo. Ah, eu tenho reunião com não sei quem, eu tenho... Não. E eu vivo essa situação atualmente. Eu tenho um aluno que tem pressa, a Thaisa falou aqui que aluno tem pressa. Ele faz 3 vezes na semana comigo, mas na prática é 1 hora, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo. Uma reunião antes que se alongou demais, ou ele está no avião, está não sei aonde. Alguns se esforçam mais para fazer em outros lugares ou em viagem, mas ele está em Dubai, então imagina, né? Fuso horário, não é tão simples assim. Mas eu sei que esse é um assunto bastante polêmico mesmo, tenho certeza que bastante gente aqui tem o que falar, mas o conselho que é muito importante deixar claro é regras de cancelamento muito bem estabelecidas também, né? Até que horas pode cancelar, até quantas podem ser repostas, porque senão a gente fica doido e acaba com o nosso planejamento também, não só das aulas, mas o planejamento financeiro, né? Eu planejava receber tanto e o cara cancela, porque até qualquer coisa é mais importante que a aula, mas ele está com pressa, então ele tem que entender o que ele quer também, né? Às vezes a gente é meio psicóloga, né? Mãe. Múltiplas funções mesmo, mas eu acho que isso é bem interessante, essa questão da organização também, né? Se você mantém a hora para ele, mesmo que ele cancela tanto, sabe? Eu não sei também, às vezes eu fico com umas dúvidas, né? Às vezes esse aluno eu mantenho, mas olha, depois esse aluno vai voltar daqui a 1 mês, né? A gente mantém um horário para ele. Mas enfim, eu vou deixar a Gladys falar. Gente, não sei se com vocês tem acontecido, mas comigo aconteceu e foi muito frustrante e muito desapontador, sabe? Desilusionante. Eu tive uma outra empresa onde a gente tinha que deixar um trabalho de prática e houve 2 participantes, eram 2 gerentes, e um me disse, sim, professora, eu não vou poder fazer porque eu vou viajar. Tudo bem. O outro me disse, eu apresento para você na segunda. E quando chegou na segunda, eu vi o trabalho e eu achei estranho, porque ele não tinha o nível de português para a resposta. Tudo bem, mas eu recebi. E chegou na quinta, e o outro chega da viagem e me entrega o trabalho. Meninas, era assim, nem tirar nem pôr, o mesmo trabalho. Não tiveram essa preocupação de mudar as respostas. Aí eu fiquei assombrada de que era plágio, ou seja, era uma cópia. E eu fiquei olhando assim, eu dizia, meu Deus, são mandos médios, altos, e como é que pode acontecer? Aí eu chamei o doido depois da aula, eu disse, olha, acontece que isto é o mesmo isso. Aí nem conta me dei, eu respondi. Aí eu fiquei assim, e uma das meninas do curso, outra menina, chegou para mim e disse, professora, é que nenhum dos 2 respondeu a tarefa. Eu falei, então como é que pode? Não, ele pôs a assistente dele, que já fala português, para fazer a tarefa, e o outro também pediu para que ela fizesse.
Digo, mas a menina não é boba, é boba, não copiou, não viu? Então, a gente encontra essas situações que você não sabe como é que você vai resolver. Como é que eu vou dizer para quem eu vou dizer que o pessoal não está levando a sério o curso e que você tem que tomar alguma medida? Porque se ausenta e quando você via, ele estava numa reunião e você via o rapaz na cafeteria. Ou você ouvia sair assim pela janela, você via que ele ia com outro pessoal para outro lugar. Não queriam estar na aula. Então, como é que a gente faz essas ausências? Ou essas desculpas? Então, são pontos que talvez a gente também precisa aprender a manejar, porque eu não sabia como resolver. Nunca soube como resolver. Eu acabei o curso, assim, terrivelmente, sentindo-me a pior professora do mundo, porque eu dizia, como é que pode acontecer isso? Então, essa é uma ajuda. Socorro, auxílio. Socorro, né, Gladys? Nossa, eu acho que a gente realmente, quando acontece, a gente se sente a pior pessoa do mundo, né? E não tem ninguém para a gente conversar sobre isso, né, de fato. Denise, antes de você falar, a Isabel, ela levantou a mão, eu vou deixar ela falar, e aí, logo em seguida, você faz seus comentários, tudo bem? Isabel. Oi, Lucila, bom dia a todos. E não, eu acho que é isso que a gente estava falando, né? Que a gente não tem que levar para o lado pessoal, né? Essa coisa do aluno não ter agenda, né? Ou então não ter o compromisso que é necessário para o aprendizado, que é uma coisa muito pessoal. A gente não tem como gerar esse compromisso nele, ele tem que vir do aluno, e aí, como a Denise falou, a gente ir construindo essa aula, esse aprendizado. E eu acho que tem muito a ver com isso que a Denise também colocou, da conexão, né? Que a gente tem que focar aí nessa conexão que a gente pode gerar com ele, com essa empatia que a gente pode sentir com ele e ele com a gente. E eu acho que a partir daí tudo pode ser construído. Se falta isso, aí já não é responsabilidade nossa, eu acho, né? A agenda dele ser complicada, ele não ter tempo, ele não ter compromisso. É só isso que eu gostaria de comentar. Obrigada, Isabel. Denise? Nossa, eu estou assim, impressionada com a relevância desses pontos todos que nós estamos falando, porque vocês estão tocando em tudo que a gente vive realmente, né? Então, o trabalho do professor, a gente tem que ganhar dinheiro. A gente não faz um trabalho só porque a gente ama, né? Então, tem aquela ideia do ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. E como eu falei antes, tem um investimento que a empresa, que você e que o seu cliente fazem, que é de tempo, e a empresa de dinheiro, do investimento financeiro. E as empresas têm um limite do pacote que o aluno pode ter de horas. Às vezes são 80 horas, 120 horas. Então, ele tem que ficar claro. Às vezes eu fazia assim, eu tinha a folha de planejamento da aula, né? Então, eu adoro papel e lápis. Mesmo que eu tenha as coisas no computador, eu sempre tenho, e o aluno vê, quando ele vê que você chega e põe assim, mesmo no online, ele vê que você está com a linha planejamento do lado, ele sabe que aquela aula foi planejada para você. E muitas vezes, a cada mês, eu botava lá. A qualquer momento que ele me perguntasse, a qualquer mês, eu dizia assim, olha, o seu pacote é de 120 horas, nós já tivemos 18. Você tem isso. Então, também ajuda ele a ter claro o tempo, porque todo um projeto, as aulas com alunos são um projeto que você tem. E você é o gerente de projeto. Os dois estão liderando. É uma co-criação, uma co-liderança. Tem horas, como a Camila falou, que ele vai te ensinar o que é Bitcoin, né? Tem horas que você vai trazer uma atividade e tal. Então, tem uma co-liderança, uma co-criação, tá? Mas você é o gerente do projeto. Então, está claro quantas horas a gente tem. Isso ajuda você se enquadrar e aproveitar bem esse tempo. E segunda coisa, quando os alunos eles querem, em geral, ter aquele horário de manhã cedo, ou na hora do almoço, ou fim do dia, não é? Então, eu dizia assim, olha, esse é o filé mignon. Esse é o filé mignon. Mais então, caro. Não é mais caro, é mais responsabilidade. Não, poderia ser, Camila, poderia ser. Tudo é possível, a gente não tem julgamento. Por que não temos que ser mais caro? Olha, ela jogou uma ideia para a gente. O horário que é mais procurado pode ser um horário que tem um custo adicional. Por que não? Mas ali você tem um compromisso maior. Eu falava para ele, o filé mignon.
Agora, então, você também comunica isso para ele, olha, esse horário, então ele sabe que aquele horário tem um valor para você, que tem uma demanda maior para aquele horário, também pode ajudar no compromisso. E outra coisa, eu percebi que o carioca é muito flexível. O carioca faz assim, a gente trabalha, estuda e vive, e faz ginástica, é tudo junto, tudo misturado. Então, eu tenho um alto nível de flexibilidade. Então, eu já esperava que essa é uma faceta do mundo corporativo. E outra coisa, eu fazia pré-pagamento, pacotes com pré-pagamento. Então, no início do mês, ele paga. Agora, é claro, se ele viajar, aí eu sei que naquele momento que viajar, eu uso a minha flexibilidade, não chego nem a fazer o overbooking, como também eu pensei nisso, que foi falado aqui no chat, mas eu sabia que naquele momento, um aluno que gosta daquele filé mignon falou, olha, daqui a um mês eu vou ter aquele horário disponível para você, porque alguém vai viajar. Então, você vai também gerenciando esse projeto, tá? Fazendo pré-pagamento, e eu acho que aí as tarefas que fazem, que não fazem, mas a tarefa que cabe para aquele aluno. Sabe o que eu fazia? Eu pegava uma música, mundo corporativo. Eles adoram música brasileira, pegava muita música bossa nova, que é mais lenta, ou qualquer coisa, ou comercial de televisão, fazia o script e deixava os espaços para eles preencherem. Qualquer um na viagem pode ouvir aquela música, sabe aquela... Ariana, mais que nada. Eles adoravam aquela música, eu não esqueci o título, e eles colocaram a música como ringtone, que chama, né? Porque eu tava... Então, a gente ouviu aquela música na versão antiga, calminha, e depois eles traziam uma versão, né, mais agitada, e eles tinham que preencher aquele gap. Isso era ouvir. Mas eu colocava os gaps das palavras que interessavam, que eles podiam usar mais no dia a dia, entende? Então, pode ser um dever de casa simples. É só criar entre uma aula e outra, tá? Você vai unir esses espaços de tempo para que você não perca tanto, tá? Então, e às vezes você manda, o aluno está de férias, você vai mandando para ele alguma coisinha, sabe? Uma música e outra. Então, eles adoravam. Então, ali está trabalhando audição, pronúncia, vocabulário, né? Então, o dever de casa ele pode ser uma coisinha que caiba para ele, né? Tá? E se eles estão viajando agora online, se ele está viajando a trabalho, às vezes eles podem encaixar uma aula online. Se é férias de família, não. Tá? Férias de família. Então, todos esses aspectos cabem nessa ideia da flexibilidade. Muito bom, Denise, essa questão do preparar a tarefa de acordo com o aluno mesmo, né? Com a agenda dele, né? Mas aí tem uma coisa que você falou que o carioca aí no Rio tem essa flexibilidade. Será que essa flexibilidade existe em outros lugares? Como é que é a cultura empresarial, né? Então, assim, aqui a pergunta é como é a cultura empresarial brasileira, mas será que existe uma cultura empresarial? Ou são muitas culturas empresariais? Ou, sei lá, se cada empresa é uma empresa, como cada pessoa é uma pessoa? E aí eu queria que vocês me falassem, assim, quem trabalha realmente em diferentes empresas, né? A Camila falou das startups, que é uma cultura totalmente diferente. Eu tive um aluno que ele tinha aula no horário do trabalho dele, assim, né? No horário do expediente, ele falava assim, eu estudo porque esse é meu trabalho, eu preciso saber português. Mas os funcionários me olhavam quando eu chegava na empresa, com aquele olhar do tipo, lá vem, ele não vai poder nos atender agora. Vamos lá, então eu falei assim, e aí eu falava, gente, não fui eu que agendei essas aulas, não, foi ele que quis aula nesse horário. Então, assim, resolvam com ele, né? E era assim, às vezes ele tirava umas dúvidas de trabalho, chamava o funcionário para participar de aula e a gente fazia uma reunião, sabe? Então, era muito interessante isso, era uma visão muito diferente nessa empresa, né? Desse funcionário, na verdade, de que a aula fazia parte do trabalho dele. Ele tinha muitas aulas, tinha umas 2, 3 aulas por semana. Então, assim, como é que é? O que vocês acham que vocês trabalham em diferentes empresas, né? E Lucila, o aluno muitas vezes que está no horário de expediente, eu acho que a maioria dos meus alunos vive isso, porque não existe horário de expediente mais, né? Para muitos deles. Eu tenho um aluno que faz 10 da noite no país dele a aula, mas também é lidar com aquela multitarefa. A aula está aqui,
Aí, de repente, eu sinto que eu perdi o aluno, porque ele já está aqui em alguma mensagem do WhatsApp que chegou. Aí eu perdi, eu paro, volta. Ou você está ali dando aula, só vem o dedinho. 1 minuto, Camila. E aí eu sei que ele está fazendo coisas muito importantes ali nos dele. Então, eu sei que é frustrante muitas vezes para a gente, como professor, do tipo, ei, eu sou o seu compromisso mais importante agora. Mas é a flexibilidade, né? A gente tem que. É o Não, que eu vem, sempre não, digo, a gente tem para. que lidar com o que a gente tem, Para, né? vem cá, Ju. A gente tem que usar a ferramenta que a gente tem. Se é isso que a gente tem, bora lá, né? Seu microfone está ativado. O microfone está ativado. É da Natália. Você quer ir para a próxima, Lucila? Ah, tem a Luciana quer falar. A Luciana beleza, Lousada, tudo Luciana. bem? Prazer ter você aqui. Eu tenho uma pergunta em cima para todos, e em cima especialmente do que a Camila acabou de comentar. Ela está lá com o aluno, né, dando aula, e ele levanta o dedinho e precisa de uma pausa. Bem, a gente sempre tem uma flexibilidade. Eu não vou botar um cronômetro e por causa de 5 minutinhos vai destruir tudo. Mas eu acho que às vezes acontece desse dedinho para 1 minutinho se tornar 30 minutinhos, 40 minutinhos. Eu gostaria de saber de você, dos colegas, de todos que estão aqui, como que fica a contagem desse horário? Como que vocês fazem a contabilidade desse horário? Porque se ele combinou 60 minutos, eu faço o quê? Eu paro, como você falou, eu paro, sim. E aí eu dou mais 40 minutos depois dessa pausa, eu dou o restante que ficou, eu contabilizo ou não contabilizo. Eu queria saber mais ou menos a opinião dos colegas, como é que vocês fazem numa questão dessa, né? Claro, tem casos e casos, tem casos que são assim excepcionais, mas tem alunos que a gente percebe que isso começa a se tornar quase que uma rotina, né? Sim. Então há de se ter cuidado também, né? Obrigada, era essa a minha pergunta. Lu, eu acho que também, às vezes, o aluno business precisa nos ver como business também, o professor autônomo. Então, preciso usar esses minutinhos da aula para responder essa mensagem muito importante dos bitcoins. Ok, deu meu horário, fulano, sinto muito, tem outro aluno me esperando, porque eu também sou business. Eu também tenho meu negócio, eu também tenho meu horário, eu também tenho minhas reuniões. E às vezes o aluno faz um auê com a nossa agenda, do tipo, você não pode mais tarde? Não, eu não posso. Eu tenho outra aula, eu tenho outro aluno, eu tenho outro compromisso, eu vou para o parque. Isso também não é da conta dele, mas não, eu não posso. A gente reservou esse horário nesse dia. Óbvio que existe a flexibilidade, né? Eu sou bastante flexível, inclusive, mas às vezes o aluno também tem que nos enxergar como uma pessoa ocupada que reservou aquela 1 hora para o aluno e ele usa como ele quiser. Se ele escolheu aquela hora preciosa para praticar o português dele, para responder o Bitcoin, o problema é seu. Daqui a 47 minutos eu tenho o próximo. Tchau. Então, para mim, isso é bastante claro. Se o aluno pediu uma pausa de 30 minutos, o relógio continua contando, porque depois tem outro, né? É bem, bem delicado isso, mas, enfim, ele tem que entender, né? Exatamente. Alessandra, você quer falar? Sim, eu ia comentar. Oi, gente, bom dia. Eu ia comentar sobre justamente isso que a Camila estava falando antes também, que tem a ver com o que a Luciana perguntou, né? De a gente se colocar como uma pessoa que também tem compromissos importantes, né? Não ser assim, o professorzinho que eu vou ali enrolar, né? Não. Então, por exemplo, eu tive uma situação na semana passada com uma empresa que eu dou aula, que os alunos entraram, mas estavam também olhando outra tela, né? E aí uma das alunas entrou e falou, professora, eu não vou poder participar porque tem uma reunião muito importante que o presidente da empresa convocou todos. Então, o que aqueles dois estavam fazendo na aula, né? A turma toda tinha faltado e só estavam os dois que, na verdade, estavam fazendo outra coisa. Estavam na reunião, né? Mas eu não sabia.
e pensando que iam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu falei, gente, se vocês têm a reunião com o gerente, com o presidente da empresa, vocês vão à reunião, aula cancelada. Eu não vou dar aula com vocês de olho na reunião, ainda mais uma reunião como essa, né? E foi pela empresa, foi um cancelamento tardio. E é isso. Não tem o que eu possa fazer, né? Tá com mais seriedade, né? No show na planilha do Excel. Pá! Realmente, a gente tem que ser bem objetivo mesmo, né? Letícia? Oi, gente, bom dia. Desculpa não ligar a câmera, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Sim. Desculpa que eu não estou em casa, então pode ter um pouquinho de ruído ambiente. Eu tô amando que a Camila tá com uma questão, um ranço com Bitcoin. O que o Bitcoin tá fazendo com você, Camila? Mas eu concordo com as meninas na questão do profissionalismo e também do lance da gente, principalmente agora que está retomando, né, que a pandemia está mais controlada, da gente mostrar que um profissionalismo e também um compromisso nosso com os outros alunos, né? Então, eu percebo, eu não sei se vocês têm sentido isso também, que a gente é muito flexível, muito legal, muito disponível, muito aberta. Na pandemia, a gente estava ainda mais, né, nessa loucura de, tipo, não tenho mais nada de interessante para fazer, né, por que não e tal. Era um momento de muita fragilidade emocional de muita gente também. Mas eu acho que agora é tipo assim, não, eu tenho um compromisso, não dá para remarcar. E eles já têm essa percepção, né, eles têm essa percepção. Eu tenho uma aluna que foi para a Coreia, vai ficar 3 semanas sem ter aula, e a gente tinha aula quase todos os dias. E ela falou assim, quando eu não vou manter o horário, quando a gente voltar, a gente revê os horários, porque eu sei que a sua agenda é muito concorrida. E quando eu falo de mostrar para eles que a nossa agenda é concorrida, é o que a Camila falou, não é concorrida, de tipo, eles não precisam saber, mas é tipo, eu não vou remarcar o meu pilates, eu não vou remarcar o meu yoga, eu não vou, sabe assim, não vou. Porque, e até para eles terem esse senso de, tipo, de como é valioso aquele horário que eles têm com a gente. E eu também acho que vale um lugar de compaixão, porque eu tenho uma aluna que ela é essa, né? Fica uns 10, 5 minutinhos, tô resolvendo o e-mail. Só que, gente, é isso, ela é mãe, ela tá numa empresa, ela tá, tipo, super correndo. E aí, na hora, você fica assim, que droga, sabe? Por que você tá aqui fazendo eu esperar? Só que, ao mesmo tempo, é a aluna que, quando viaja de férias, mantém as aulas no outro país que ela tá. Então, eu fico tentando buscar na minha memória, sabe, momentos que ela demonstrou comprometimento, para eu ter mais compaixão nesses momentos que ela tá tipo, não tá me dando atenção, sabe, assim. Não sei, mas me ajuda para não afetar tanto a minha autoestima. E não, eu raramente fico depois do horário, até porque eu tenho outros alunos, e eu falo, infelizmente, que pena, né? Às vezes também é uma forma de criar uma conexão, perguntar, né? Tipo, tô vendo que você tá enroscada, né? O que tem uma reunião importante para acontecer, né? O que quer compartilhar comigo? O que você tá... É um e-mail? Você quer compartilhar comigo? Que aí também acho que é o momento da gente se conectar, né? E eles se sentirem à vontade também. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. A Natália também levantou a mão. Porque é um pouco, eu também concordo, a gente tem que valorar, né, o trabalho, logicamente, trabalhamos disto e muitas pessoas às vezes não têm conta isso, então, não posso agora, posso a próxima semana, se você puder, tal horário, e não, eu em um momento perdi o controle de minha agenda, e em um momento foi como um caos para mim. Eu também sou mãe, tenho uma menina de 4 anos, e eu parei um pouquinho e falei, não posso. É minha agenda, este é meu trabalho, eu tenho que valorizar. Por exemplo, outro assunto que custa muito para mim é valorizar a aula, dar o valor, quanto posso cobrar, né? E fazer o aumento, se é preciso. E custa muito isso para mim, mas, bom, tem que fazê-lo. Eu moro na Argentina e é difícil, mas, na verdade, é dar o valor do que você está dando para o outro. O outro precisa, esse funcionário está precisando aprender o idioma, ok. E eu tenho as ferramentas para ensinar ele. Se tenho que preparar aula, vou preparar determinada coisa que ele precisa. Então,
a dona da agenda sou eu. E isso para mim, foi um trabalho, porque não foi fácil o começo. E hoje em dia ok, você não pode, tá bem, sou flexível, como a Camila falou, mas dentro do que eu puder também, né? Isso. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Natália. Na verdade, eu até queria comentar um fato que aconteceu. Tinha uma aluna, ela pediu, né, para ter aulas, e ela falou assim: a gente pode agendar cada semana? Não, a gente não pode agendar cada semana. Então, eu preciso de uma agenda fixa, porque a minha vida não é assim, do tipo, essa semana eu quero esse horário, e esses dias da semana. Gente, mas isso existe. iTalk. Isso existe. No iTalk, isso, mas assim, exatamente, mas, gente, como é que esse planejamento... Você vê como é que são as coisas, como mudam o pensamento das pessoas, né? E aí, eu fiquei, gente, eu falei, não, na minha agenda não existe, né? A não ser que eu faça essa agenda, né? Que a Camila estava fazendo uma agenda, né, cara? Que até compartilho. E aí você vai lá, escolhe a data e me agenda comigo, era isso? Mas como é que eu... Gente, eu não sei, mas enfim. Eu tenho uma aluna assim. Na verdade, ela falou, minha agenda é louca, e literalmente cada semana ela tá num país, porque ela trabalha online, gosta de festa, e aí eu falei, e agora, né? O que eu faço? Então, eu uso aquele Calendly, que é um site grátis, dica para vocês, que ele integra a minha agenda do Google a esse site. É mesmo que a gente usa para agendar consulta em médico, que hoje em dia todo médico usa. Aí, cada semana, ela vê os horários que eu tenho disponível lá e reserva. É legal, mas assim, eu só tenho ela e um outro nessa situação, porque o ideal é que o aluno tenha um horário fixo, porque ele vai se comprometer mais, né? Mas é uma aluna diferente, é um caso especial. Então, se alguém tiver nessa situação, eu recomendo, porque está funcionando muito bem para mim. Ai, gente, depois vocês falam das estratégias que eu acho que as pessoas querem saber, porque olha, para mim, assim, é porque eu gravo as aulas que eu tenho durante a semana, essa, e às vezes, e os reagendamentos, e sei lá o quê, porque a gente acaba reagendando, então, assim, eu também tenho filho, então o negócio é assim, né? São 1000 coisas pensando ao mesmo tempo. Mas, ok, eu acho que, assim, foi um comentário mais para até de um fato que aconteceu realmente, e assim, eu agora não consigo me organizar dessa forma, né? Ok? Eu vou deixar a Roseli falar, porque a gente tem um monte de coisa para falar ainda também. Eu vou deixar a Roseli falar e a Denise falar logo em seguida. Microfone, Roseli, você estava com o microfone desligado. Agora, infelizmente eu não consegui acessar o curso, esperei tanto tempo e não conseguia. Voltando no que a Denise estava falando, eu tenho mais de 30 anos também no corporativismo. Então, eu não sei, mas eu estou acostumando fazer aula, por ter experiência com executivos, fazer storytelling, primeiro cunho cultural. Como abordar a cultura brasileira dentro de uma reunião, para como fazer os colaboradores não chegarem atrasados em reunião, qual técnica usar com eles e como também ter ideias deles para reunião, porque o brasileiro tem medo de abrir a boca em reunião e perder emprego. Então, eu tenho ensinado isso, a primeira coisa. Em relação à música que a Denise estava falando, eu tenho feito músicas, primeiro ler a história, né, o enredo, aí eu vou trabalhar sinônimos, gramática, tudo dentro do contexto, principalmente sinônimos e expressões que poderiam aparecer, como eles empregariam dentro do trabalho dele, no dia a dia, de uma forma totalmente informal. Então, eu tenho pego e feito muitos textos ou entrevistas de Fantástico e de outros programas para eles ouvirem, objetivo audição, compreensão. Tenho feito ditado,
e-mails formais e informais, como que escreve, tá? Porque dirigir uma carta, um e-mail para um colega, para um presidente da República, faço eles marcarem reunião na prefeitura, e assim eu tenho trabalhado com os corporativismo, não é por nada, mas eu tenho recebido muito elogio e feedback positivo. Eu tenho colocado toda a aprendizagem focada em cada aluno, dependendo do segmento que ele trabalha. Por exemplo, uma diretora da Coca financeira, eu pego o que acontece na Arábia Saudita, a maneira com que eles trabalham, e coloco o financeiro deles com o financeiro do Brasil e falo, como é que você aplicaria esse tipo dessa maneira que eles atuam com o financeiro dentro do muçulmano? É diferente do nosso, eles não cobram juros. Então, eu faço ela tentar colocar isso dentro do Brasil. Funcionaria ou não? Como que você atuaria dessa maneira e convenceria o seu presidente da empresa a mudar o sistema? Uma dramatização. Então, eu tenho feito isso, porque eu não tenho encontrado, e muito material que eu tenho idealizado, não tenho encontrado livros, a não ser esse do Bons Negócios, que eu já usei inteiro, mas eu tenho feito adaptações. Não sei se... eu ainda sinto necessidade de ter mais, mas um ponto que eu tenho feito é fazer com que eles mudem a maneira de trabalhar reuniões aqui no Brasil, utilizando storytelling, que eu fiz curso, então isso ajuda muito. O impactante, entendeu? Mudar o sistema, impactar o brasileiro, eu falo de accountability, desculpability, e ajudo muito. É ótimo. E eles pedem muito auxílio para como atuar com os... Por exemplo, eu tenho que fazer agora um trabalho para a Coca-Cola, ajudá-la numa reunião de segunda sobre o tema que ela me deu, mas eu vou fazer com storytelling. Para sair da mesmice, você tem que impactar e encantar, senão não vai, para eles, né? Impactar e encantar, adorei, hein? Denise, eu vou passar para você, depois tem a Letícia, e a gente vai, com a Letícia, a gente vai finalizar essa parte do bate-papo, que aí a gente tem alguns avisinhos, tá bom? Eu adorei o que a Roseli falou, porque para você criar aquele espaço atencional, você tem que realmente encantar e você tem que reter essa atenção do cliente, e ele sabe que você está trabalhando, pelo que eu ouvi da Roseli, é uma parceria. Você não está ali para dar sua aula e cumprir o seu programa Ensinar Todos os Tempos. Você está ali para ajudar o cliente a ter sucesso no projeto dele, na vida dele. E como que o português vai ajudar isso? Então, o que ela falou é perfeito. Os e-mails, na primeira semana de aula, eu mando e-mail e faço assim, é possível, schedule, Eu ponho uma palavra que ele possa ler e possa identificar que é possível. Então, assim, é possível... E vou assim, a minha comunicação, a gente fala e-mail, mas também no WhatsApp e tal, né, o texting. Então, eu vou fazendo isso, que é o que ele vai fazer com os brasileiros também. E tudo bem, fulano, e abraços, aí entra a cultura, olha, você tem que dar isso que a Roseli falou, então é por aí. E o storytelling que ela mencionou é a cereja do bolo hoje em dia. Tá? Mas eu queria responder uma professora argentina que colocou lá, acho que é José alguma coisa. Pelo que eu entendi, a Argentina está passando um momento difícil, como nós já passamos muitas vezes no Brasil. E pelo que eu entendi, ela não sabe como adequar o preço da aula com essa mudança de moeda, desvalorização da moeda. É isso mesmo? Se for isso, eu vou só falar o seguinte, minha sugestão dos tempos que eu passei por isso, coloca um índice de aula, por exemplo, um preço em dólar. A aula custa X dólares. É só uma referência. Aí, quando o aluno vai pagar, você vê qual é a cotação do peso argentino. É possível que a Argentina usa muito dólar também, né? Mas se ela tem que ser paga em pesos, qual é o valor do peso naquele dia que ele vai pagar? Eu fiz muito isso. A minha aula, lembra do tempo do OTN?
muita gente não vai lembrar porque vocês são mais jovens, mas eu tinha uma referência, um preço de referência da aula, e aí a gente sempre colocava esse preço, não em português, mas na moeda do que era no momento, né? E outra coisa dos alunos agendarem por semana, gente, a vida da gente não é, no meu ponto de vista, a vida da gente não é mais linear. Eu não consigo planejar minha semana certinha, com os horários fixos, porque é assim. Então, lembra que tem aqueles alunos que cancelam? Se tem outros que querem marcar por semana, eu digo assim, tudo bem. Então, na semana que vem, quando começar, eu entro em contato com você e eu digo quais são a gente conversa. Eu não tenho nem esse programa, esse aplicativo que a Camila usa, então tem essa negociação, e a gente vai escrevendo também. Então, muito do português é que a gente já vai escrevendo os e-mails e também as mensagens em português. Então, como seria? É só olhar isso de uma forma diferente. Tem gente que viaja e cancela, tem gente que quer preencher espaços semana a semana. Talvez você possa fazer um casamento aí, tá? Então, basicamente é isso. Bom, Denise, obrigada. Realmente, a gente não tem uma agenda linear, né? Eu vou tentar me adaptar também e ver as outras possibilidades, né? É muito interessante isso mesmo, da gente organizar, porque a gente reagenda as aulas, né? Isso é fato mesmo, né? O aluno cancela, a gente tem a possibilidade de reagendar. Mas, gente, olha só, a gente está com pouco tempo, né? E aí a gente quer deixar, na verdade, uma provocação aqui, é mais uma provocação, porque falamos muito sobre isso essa semana, né, meninas? E é sobre o futuro, né? E vocês sabem o que é um metaverso? Ai, gente, agora eu vou deixar com vocês, vocês estão mais expert nisso. O que é um metaverso? Né? Na verdade, é uma proposta que a gente tem, porque assim, a gente tem visto muito essas questões tecnológicas, né? E como é que funciona a educação no metaverso? Como é que a gente pode dar novas experiências para os nossos alunos? Novas experiências, né? Para esse ambiente corporativo também, né? Pessoas estavam falando sobre o lúdico, sobre levar alguma coisa nova. Como é que a gente pode impactar um pouquinho também as nossas aulas? Então, aí a gente trouxe essa questão do metaverso aqui hoje. Alguém quer falar? Camila, Grazi? Oi, eu falo um pouquinho, depois vocês ajudam. Nós começamos a nos interessar pelo metaverso para poder entender um pouco, e aí a gente começou a ver que muita coisa está acontecendo nas empresas, as pessoas estão usando o metaverso, não está totalmente implantado no Brasil, né? As coisas vêm acontecendo, a gente não sabe se, da maneira como está sendo proposta, estão sendo propostas as atividades dentro do metaverso, se elas vão vingar dessa forma, porque tudo é muito novo, mas tem muita gente já trabalhando e oferecendo produtos, serviços dentro do metaverso. E dentro dessa ideia, a gente também viu que alguns cursos de idiomas, principalmente do inglês, já tem empresas oferecendo atividades usando o metaverso. Lucila, você pode passar um slide, por favor? Então, aqui, essa é uma empresa e a gente começou a ver, entender um pouco essa questão do metaverso, como essa realidade ampliada, né? Para entrar no metaverso, teria que ter esses óculos aí, né? E a gente quer mostrar para vocês a questão de muitas reuniões já estarem sendo feitas dentro dessa linguagem do metaverso. E também o ensino de idiomas. A gente vai deixar esse material com vocês para poder, quem tiver interesse, entender um pouco como seriam essas aulas de inglês, é o que algumas escolas já estão propondo, principalmente para crianças, é o público mais, o foco principal, né? São jovens que já têm uma familiaridade com essa linguagem. E então esse vídeo que está no slide anterior, ele trata um pouquinho
dessas aulas, mostrando como que essas aulas funcionam, tá? Então, a Sandra disse que trabalhou, que é um tema muito louco. É um tema muito louco, a gente falou que é até, às vezes, muito infantil, porque tem toda uma cara de joguinho, né? E a gente também andou explorando esses dias o metaverso e a gamificação através de uma plataforma de videoconferência, né? Também é possível, que são essas imagens que a gente está aqui, a gente só printou as telas que tinham a ver com gamificação, mas a plataforma, ela disponibiliza muito mais coisas, um universo gigantesco, tá, a ser explorado, né? Então, é algo com muitas possibilidades, né, Grazi, que cresce cada vez mais. O inglês sempre é, né, o primeiro nesse sentido, porque tem mais material, mais coisa, mas é algo que a gente tem se aprofundado mais. Semana passada a gente ficou muito louca pesquisando sobre o metaverso, e parece que tem muita coisa bacana, inclusive para esses alunos executivos. Acho que a Luciana quer falar. Não, era só um comentário. Eu sabia que a Luciana ia nos Não, ajudar. não vou falar, Eu não. sabia, Não. eu estava esperando. Calma, Graças ainda a nem Deus. abri a boca, eu nem abri a boca. Eu nem abri a boca. De falar inclusive, esse que está aparecendo aqui, né, que foi tirado do Olhar Digital, falando alguma coisa aqui da Boeing, tem mais ou menos uns 2 meses, eu li uma reportagem que a Ambev, aí no Brasil, ela ia fazer todo o processo seletivo dela era como se fosse um programa de trainees, mas não era trainees, porque, na verdade, eram jovens que tinham acabado o ensino médio, e eles iam fazer um determinado período para se ambientar nesse mundo e tal. Gente, tudo feito via metaverso, todos os processos, todas as fases do processo seletivo. Eu também já... Agora, Grazi, eu também já andei futucando algumas coisas, algumas plataformas, mas eu acho que ainda me faltam alguns equipamentos mesmo, né, para poder utilizar de uma forma mais efetiva. Mas, gostando ou não, eu acho que é o futuro, né? A gente tem, pelo menos, que saber um pouquinho o que tem à nossa disposição, como a gente pode utilizar, né? Mesmo que isso não seja o nosso carro-chefe, né? Mas ter um pouquinho de ideia de como isso pode funcionar, eu acho sempre uma boa ideia, né? E alguém perguntou aqui de plataforma, tem várias, né? Eu depois posso procurar aqui, mando para vocês e vocês distribuem, né? Tem umas plataformas legais, tanto para gamificação quanto para o metaverso, né? Que dá para utilizar. É isso. Obrigada, gente. Ótimo, obrigada. É o futuro mesmo, gostando ou não gostando, ela falou isso mesmo. Tem coisas que a gente pode gostar ou não gostar, mas a gente precisa estar atualizado com algumas situações. E a gente acaba gostando, né, quando a gente conhece, porque o entrar nesse universo é que é complicado, né? Mas quando a gente entra, aí flui. Gente, agora é a hora muito esperada, é a hora do sorteio. Mas o que a gente vai sortear, né? O que nós vamos sortear, então, né? Então, a gente está com um novo curso agora, que vai acontecer em setembro. São 5 encontros, que a gente vai falar do PLE no mundo corporativo. E o que a gente vai falar nesse curso? Por isso que a gente trouxe a Denise aqui hoje, porque inclusive a Denise vai participar desse curso, ela vai dar na primeira aula desse curso, e vai falar sobre os ambientes corporativos, os 3 elementos da aula que funcionam, criando espaço do professor e aluno, liderem juntos. Gente, eu estou já assim... queria que a Denise falasse, acho que é muito hoje, né? Mas ela vai falar no curso, gente. Como avaliar os resultados, como atrair e fidelizar seus clientes, que eu acho que é uma das muitas dúvidas que apareceram aqui hoje. Ok? Então,
nós do Grupo Sou Brasil, em parceria com a Rio Total, que é da Denise Coronha, vamos realizar esse curso do mundo corporativo. Vamos falar sobre os materiais didáticos, metodologias, comunicação não violenta, que também é um assunto que realmente a gente achou muito pertinente com relação à comunicação, às interações, temas gramaticais também, os gêneros textuais, sequências didáticas, e no final, todos os participantes vão fazer uma pequena apresentação sobre o que aprenderam, sobre o que conseguiram desenvolver por meio do curso. Então, mas hoje, então, a gente vai sortear uma vaga para esse curso super especial, que a gente vai estar, assim, divulgando, começando a divulgar agora, ok? Vamos lá, Camila, sorteio aí com a Camila. A gente vai última chance para vocês colocarem os nomes e e-mails no link. Roseli, você falou que não conseguiu colocar seu nome, mas eu acho que você escreveu Rose. Só me confirma, que eu não quero excluir o nome de ninguém. Eu não sei se a Rose que está lá é você, Roseli. Não é? É? Tá bom. Então eu já sei que é você. Gente, vocês estão preparados para este momento? Lucila, preciso compartilhar a tela. Vê se você consegue. Calma aí, deixa eu só parar aqui, ver se você já consegue compartilhar. A Bel falou não consegui. Não consegui o quê? O link do sorteio ou a outra coisa que vocês estão falando? Ó, eu não estou vendo mais vocês. Está todo mundo aqui. Última chance. Se tiver algum pedido de socorro aí no chat, me fala, Lucila. Como que a gente vai fazer? Tem 35 nomes, o 1 não conta, né? Então, vamos ver como é que fica isso. E aí, eu vou aqui para o sorteador de números, sortear um número entre 2 e 35, certo? Me corrijam se eu estiver errada. Entre Camila, 2... Oi! Tem a Josilene e Luciana E a Bel. acho que a Bel. Então, vamos lá. A Bel. Quem mais? Josilene. Assim Santos, escreve? Josi. Com I? I. Obrigada. E? A Bel, Josilene e Luciana, não é? Luciana Lousada? Silva. Luciana Silva. O meu nome tá, o que não tá é o meu e-mail, não sei por quê, eu coloquei. A tudo Luciana bem. Silva falando. Vocês estão vendo ela aqui? Só a Lousada, tô vendo. Eu tô lá em cima. Luciana, beleza, Isso. tudo bem. A gente Gente, tem mais esse alguém? e-mail. Angélica. Acho que é Elza. Carla. Vamos lá, gente. Calma Carla aí. Cozinho. Várias pessoas não conseguiram. Roseli. O meu também não está. Vocês não conseguiram clicar no link? Eu cliquei no link normalmente. O meu não sei também por não que está. foi. Não sei Ó. por que motivo. Eu também saí da. Aconteceu um negócio. Vocês estão no celular? Que a galera estava colocando, mas todo Pera mundo aí. estava enviando ao mesmo tempo. Então, um estava colocando por cima do outro. Meu Deus, talvez então tenha dei sido uma isso. olhadinha aí, para ser justo. Espera aí que eu vou tentar de novo aqui, rapidinho. Vamos dar Tá mais um minutinho para o pessoal colocar os nomes, então? Porque Sim, senão sim. vai ficar Vamos. muito nome aqui também no chat e aí a gente Vamos vai... para o final da lista, gente. Gente, parece que a Bel tá repetido. A Deixa Bel eu do ver. Rosário tá lá em cima. Calma aí. É verdade, tá o Abel repetido, tá é verdade. repetido. Sim, Eu vou lá, excluir. está lá em cima, mas a coluna do e-mail não corresponde, porque já está lá embaixo. E-mail que está em Do frente Zarabe- do nome não é o sim, meu. está correspondido a Sandra. Está e-mail errado. Pois é. Pois é. O que importa é o nome, porque o e-mail a gente tem de vocês. O e-mail a gente vai... Isso, a gente... Nem precisava ter colocado, né, o e-mail. O meu e-mail é do zarabela@eu.com. Mais Tá alguém, correspondido. gente? Mais alguém? Vou fazer contagem regressiva, hein? Niedla Braga, não está. Vou Niedla, escrever no chat. Niedla Braga. Niedla Isso. Braga. Ela não tá? Carla Cosimi. Esses são os nomes que não estão? Estão colocando aqui no chat, a Niedla Braga, Carla Cosimi.
Qual que é o outro nome, Lucila? Você colocou a Carla? Carla Cosini? Acabei de colocar. É Niedla Braga. Onde está escrito isso? Não, ela falou que ia colocar. Niedla, você colocou aqui? Vou colocar aqui, Não, eu não coloquei porque não tem o link. O link está no bate-papo. Eu vou colocar aqui no chat. Coloquei no chat, tá? Já coloquei você. Obrigada. De nada. E aí, posso? Pode. Pode. Agora acho que Camila, Ai, porque gente, tem que 49 expectativa. pessoas aqui, então fora vocês, a quantidade acho que agora bateu, né? Acho que sim. Eu vou excluir essas linhas em branco, tá bom? Mariana. Mariana. Eita, caramba, peraí. Mariana Semergion, gente, eu não sei, desculpa. Mariana, tá aqui no chat também. Ai, eu adoro essa bagunça. Então, vamos lá. Ninguém mexe mais. Para eu conseguir deixar bonitinho. Eu excluí alguém? Não, né? Você colocou a Mariana aí? Não sei. A última aqui do chat aqui. Mariana do Tem quê? uma Mariana ali. Mariana Chaves, Peterson? Semergion, Não. desculpa, eu tô falando do jeito que tá escrito aqui. É outra Mariana. Mariana Chaves ou é outra? Não, é outra. É outra. Mariana do quê? Com S, Semergion, com J. Semergion. Vou escrever assim, depois a gente corrige. Ela Pronto, escreveu acho aqui. que foi. Agora vai. Então, é do número 2 até 46, certo? Certo. Tchau, tchau. Atenção. 3, 2, 45! Quem é 45? Carla! Cadê a Carla? Cadê a Carla? Carla, cadê você, minha filha? Você ganhou o nosso curso. Olha, 45, tá aqui ela. Carla, tá aí? Sim. Olha, pode escutar? Sim, parabéns. Parabéns. Oi, muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz. Estou desde o telefone assistindo. Por isso não podia assistir desde o computador, mas conectei desde o telefone. Aí tudo, porque você estava na rua, então tudo rápido, aí coloquei. Mas estive assistindo todo o café, gostei muito. Que Que bom. bom. Vamos fazer nossa foto. Bem-vinda ao Vamos. curso. Não, mas agora É. a gente tem que compartilhar o link do Simpla, Grazi. Peraí. É verdade. Carla, a gente vai mandar para você um link especial, tá? Porque como você foi sorteada, a gente vai mandar um outro link, não é esse, tá bom? O link do seu vai ser diferente, a gente vai mandar por e-mail para você poder fazer a sua inscrição, tá bom? Bem. Sem custo, Bem, né? muito. Bem muito. É o primeiro. Ótimo, Parabéns. Então é isso, Muito gente. obrigada. O nosso de nada, um prazer. O nosso curso, como as meninas falaram, em setembro, do dia 3 de setembro a 1 de outubro, sempre aos sábados, 10h30 da manhã de Brasília. Primeira aula com a nossa querida Denise, as outras a gente vai se revezando. A aula 5 é uma aula prática entre todos os participantes. E hoje, então, as inscrições estão abertas, o link da Simpla está aqui. Quem quiser fazer por Pix também, a gente tem essa possibilidade, como já fizemos nos outros, aí não paga as taxas. Simpla pode parcelar também. Então, todas as informações estão aqui, a gente está divulgando para vocês que estão no café com a gente, mas a partir da segunda-feira a gente começa a divulgar para todos os nossos inscritos da nossa lista. E é isso, né? Esqueci alguma coisa? Esperamos vocês, então, em setembro. As inscrições, Roseli, até as vagas acabarem. Né?
Essa é só a primeira edição, né? Vocês devem fazer depois, né? Porque eu, por exemplo, estou fazendo outro curso, eu saí mais cedo hoje, então assim, eu não consigo fazer isso durante todo o curso vai até novembro, mas eu quero fazer, então vocês devem fazer outra edição depois, né? Geralmente a gente não repete nossos cursos. É raro o grupo repetir cursos. Então, no primeiro semestre, a gente fez um curso de gramática, alguns de vocês estavam lá, Isa, Marcelo, tinha um pessoal lá. E aí, dessa vez, a gente está com esse tema, né? As aulas são gravadas, para quem não puder participar ao vivo, mas, infelizmente, a gente não tem previsão de repetir, mas vamos ver. De qualquer modo, vocês gravam, então. Porque A gente esse grava que eu tô não é todas as gravado, né? Então, por exemplo, hoje foi uma Entendo. exceção, como era um dia só, eu ok, mas a gente não pode sair mais cedo, assim, que nem eu fiz hoje. Entendi. Todas as nossas aulas são gravadas, tem certificado tudo certinho. Então, né, Camila, só frisando que nem no curso de gramática tinha muita gente que não podia participar e que fez todo o curso, né, Marcelo? Todo o curso assistindo depois. O legal de assistir junto é de poder a interação, de tirar dúvidas, de poder fazer uma coisa mais personalizada, mas às vezes a pessoa tem dificuldade, então o gravado também funciona, a gente manda o certificado do mesmo jeito. Tá? É isso aí. E pode conversar com a gente pelo WhatsApp também, né? A gente está por aí. Maravilha. Legal, vamos para a nossa foto? Yes! Eba! Quem quiser ligar a câmera. Nossa, nem cabe todo mundo aqui. Acho que eu vou fazer 2 fotos para a segunda parte. Vou fazer a primeira. Sorriam. 3, 2, 1. E agora eu vou fazer a segunda. Sorriam de novo, por favor. 3, 2, 1. Ai, quanta gente linda! Foi muito bom. Obrigada. Nossa, só agradecer aí a participação Obrigada, de Denise, vocês. também. O tema foi maravilhoso. Denise arrasou. Obrigada. E se alguém quiser falar, fique à vontade. Obrigada, gente. Eu vou parar de gravar, ok? Só para...